Olá a todos, boa noite. É um prazer iniciarmos as nossas atividades científicas da diretoria da Sociedade Norte-Nordeste do biênio 22-23. Meu nome é José Albuquerque, eu sou presidente dessa atual diretoria, e vamos iniciar com um tema extremamente importante que diz respeito à saúde da mulher. Então, essa primeira webinar é uma homenagem às mulheres, que na medicina já representam hoje a maioria dos profissionais, e cada vez mais ocupando cargos de liderança, tanto na área científica quanto na área de gestão. E a ideia hoje é que nós abordemos 3 tópicos fundamentais na saúde cardiológica das mulheres, que diz respeito à fibrilação atrial, à doença arterial coronária e à insuficiência cardíaca. E para me ajudar nessa tarefa, terei comigo a doutora Silvia Marinho Martins Alves, de Pernambuco, diretora administrativa da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia, com doutorado pelo Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e fellow pela European Society of Cardiology, e o Dr. Cláudio Marcelo Bittencourt, que é diretor científico da Sociedade Norte-Nordeste, mestre em Medicina e Saúde Humana pela pós-graduação da Escola Baiana de Medicina e preceptor do Programa de Residência em Cardiologia da Fundação Baiana de Cardiologia, além de especialista em terapia intensiva pela MIB. A dinâmica dessa apresentação serão 3 palestras, proferidas pelas palestrantes que serão apresentadas na sequência. Nós alternaremos essas apresentações entre a doutora Silvia e o doutor Cláudio, e ao final abriremos para o debate. As perguntas podem ser encaminhadas pelo chat e serão repassadas às palestrantes para as suas respostas. Então, inicialmente, eu quero convidar a Silvia para assumir a direção, junto com a Sanali. Silvia? Oi, boa noite, grande prazer estar aqui, especialmente no dia de homenagem às mulheres, né? Então, isso para nós é muito gratificante, especialmente porque estamos ao redor de grandes cardiologistas, né? Acho que isso é uma honra, esse convite e essa moderação. Nós vamos iniciar convidando a doutora Sanali Paiva. Ela é doutora em cardiologia pela USP e também especialista em pesquisa clínica pela Escola de Saúde Pública de Harvard, para apresentar o tema doença arterial coronária crônica em mulheres, peculiaridades da investigação e intervenções neste grupo. Por não, Sanali, com você. Pronto. Boa noite a todos, acho que estão me ouvindo, né? Sim. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia, na pessoa de Albuquerque, por esse convite tão especial, e como é bom a gente poder compartilhar conhecimento, dividindo, para então multiplicar, porque só assim nós conseguiremos avançar. E hoje a gente vai falar de que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Coube a mim, então, falar sobre doença arterial coronária crônica em mulheres, peculiaridades no diagnóstico, na investigação e na intervenção. Então, eu sou Maria Sanali, sou cardiologista intervencionista, exerço minha especialidade em Natal, no Rio Grande do Norte. Não tenho nenhum conflito de interesse com relação a esse tema. E queria lembrar que desde muito tempo já se fala sobre doença coronariana na mulher. Então, aqui a gente tem uma publicação desde 1998. Olha, imaginem vocês que cerca de 500 mil pessoas naquela época já morriam anualmente por doença cardiovascular. Obviamente, também já se relacionava os fatores de risco com o efeito protetor do que o estrógeno nos confere, né? Então, já desde muitas décadas atrás, já se tem esse conhecimento, já se fala sobre isso, e também já se falava sobre a pouca representatividade feminina nos ensaios clínicos. Então, para os senhores imaginarem que, desde sempre, a mulher foi menos estudada, menos reconhecida como uma doença, no caso da doença coronariana, menos diagnosticada, menos tratada, e as mulheres menos representadas nos ensaios clínicos. Cerca de 35% das mulheres ao redor do mundo, das mortes de súpita causadas por doença cardiovascular ao redor do mundo, estão no grupo feminino. Cerca de 275 milhões de mulheres
foram diagnosticadas em 2019 com doença cardiovascular. E cerca de 8 a 9 milhões de mulheres também, em 2019, morreram por doença cardiovascular. Então, as cifras são de milhões e são, de fato, assustadoras. E para que a gente possa ter mais respostas sobre como se comporta a doença coronariana na mulher, é muito importante que essa mulher seja bem representada nos ensaios clínicos. Para que isso aconteça, a gente precisa primeiro incluir essa mulher. Então, o que fazer? Nós temos que ser inclusivos, né? As mulheres, as minorias têm que estar representadas. A gente tem que compartilhar o conhecimento para que o recrutamento, o conhecimento do estudo clínico, do recrutamento, chegue a essa mulher. E chegar aonde ela está, ou seja, onde se encontra aquela classe que está mais desfavorecida ou que está exposta a um fator de risco maior. E para que isso aconteça, precisamos remover essas barreiras, né? Então, a mulher, ela cuida muito dos outros, e até para que ela seja incluída no estudo clínico, implica também na decisão familiar, porque ela precisa cuidar dos outros e cuidar dela. Então, tudo é um desafio para essa mulher. E, obviamente, essa mulher, principalmente aquela mulher de um nível socioeconômico, cultural mais desfavorecido, vai estar mais exposta a todos os fatores de risco. Então, além, por exemplo, de todos os fatores de risco que o nosso ciclo reprodutivo provoca, como, por exemplo, diabetes gestacional, parto prematuro, natimorto, hipertensão específica da gravidez, doenças autoimunes que são mais comuns na mulher, por exemplo, artrite reumatoide, o lúpus. Então, são situações que acometem mais a mulher e que, no longo prazo, agregam muito mais risco de doença cardiovascular. Obviamente, o pouco reconhecimento desses fatores de risco, né, associado a questões também sociais, dificuldade, por exemplo, de fazer dieta, nessa dificuldade, o aumento da obesidade, e por aí vai. Então, e lembrando, né, aqueles fatores de risco que todos nós sabemos bem, como hipertensão, dislipidemia, o diabetes, a obesidade, a dieta, a vida sedentária e, principalmente, o tabagismo. E aí, os nossos estrógenos, né? Eu achei essa foto muito interessante, porque que maravilha, né? 35 aos 45, hormônio, estrógeno nas alturas, tudo de bom. Mas nos 80, onde é que está o estrógeno? Nos pés. Então, realmente, essa foto mostra tudo, né? No ciclo do estrógeno na nossa vida, quando a menopausa se inicia, por volta dos 50 anos, a queda no estrógeno faz com que a gente perca o nosso principal defensor da doença cardiovascular. E aí, por que essa relação de menopausa e vulnerabilidade versus estrógeno? Porque já se sabe, nós já sabemos de muitas décadas atrás, que o estrógeno ele participa na inibição da aterosclerose por ter uma ação anti-inflamatória, antioxidativa e um efeito vasodilatador. Em sendo assim, né, mexendo com óxido nítrico, por exemplo, vai haver uma inibição no crescimento dessas células de músculo liso. Aí, por consequência, um efeito benéfico sobre os lipídios, metabolismo da glicose e, obviamente, sobre a coagulação sanguínea. Então, com a menopausa, há uma redução dos receptores do estrógeno, favorecendo, então, a progressão da aterosclerose. Lembrando que, mesmo assim, apesar da gente perder essa proteção com a queda dos estrógenos, a mulher tem de 8 a 10 anos mais tarde que o homem a doença cardiovascular. Então, apesar da gente ter essa queda, nós ainda temos esse benefício que demora mais um pouco, né? Lembrar da importância do ovário, né? Então, muitas vezes a mulher, quando vai fazer aquela clássica esterectomia, vamos tirar tudo, e aí o ginecologista chega e diz, se o ovário estiver meio feio, eu vou tirar. Então, fala assim, se tiver feio, pode deixar que é meu, não quero que tire, não. Por quê? Porque deixa mesmo feio, eu quero que fique. Porque com a retirada abrupta dos ovários, essa queda do estrógeno também vai ser abrupta, piorando essa instalação da menopausa. Então, se a mulher tem o ovário, essa queda de estrógeno vai ser mais lenta e os sintomas da menopausa também se estabelecerão de uma forma mais lenta. E esse estrógeno, então, vai agir diretamente na parede do vaso. Então, até a gente entrar na menopausa, o vaso com a motricidade normal, depois o endotélio, né, com todas aquelas alterações de metaloproteinases, interleucinas, óxido nítrico, etc., começa, então, a criar uma alteração nessa vasomotricidade que poderá culminar, então, com doença não obstrutiva ou obstrutiva.
associado a isso, se essa mulher entra nessa fase já com aqueles fatores de risco clássicos estabelecidos, o risco de desenvolver doença cardiovascular fica muito alto, de fato, né? Então, com a redução do estrógeno e associada a isso, hipertensão, diabetes, dislipidemia, vai criar aquele ambiente propício a essas alterações inflamatórias nas paredes dos vasos, com alterações ateroscleróticas precoces, que vão afetar difusamente a circulação coronariana, promovendo, então, alterações na vasomotricidade, gerando, então, a repercussão na vasorreatividade microvascular, possivelmente com alteração de endotélio, remodelamento positivo, por vezes erosão de placa, embolização, caracterizando o que a gente sabe, conhece como a isquemia, sem doença coronária obstrutiva, que é muito mais comum na mulher. Então, vamos que o INOCA antes fosse o mimimi, né, que a gente escutava a mulher reclamar, e você não conseguia dar o diagnóstico, e hoje a gente já sabe que o mimimi tem nome, que é o INOCA, isquemia sem doença coronariana obstrutiva. Muitas vezes, essa isquemia sem lesão estrutural antecede, de fato, uma lesão obstrutiva às vezes, até 20 anos antes. Então, de fato, o INOCA é o conceito da síndrome coronária crônica, embora não invalide a presença de uma obstrução coronariana por uma placa obstrutiva de fato, e muitas vezes esses sintomas se confundem. E essa mulher vai chegar com o quê? Com dor no peito, e nós vamos ter, então, que classificá-la em baixo risco, médio ou alto risco, né? Se ela tem menos que 60, 60, 70 e mais que 70. Albuquerque, você me avisa do tempo, que eu esqueci de cronometrar, tá? Então, se essa mulher é de baixo risco, independente do risco que ela esteja, a gente tem que, então, juntar esse risco pela idade aos fatores de risco de fato. Então, vamos lembrar, hipertensão, doença pulmonar, risco de AVC, doença renal, alterações de hormônio, por exemplo, os estrógenos, a história gestacional dessa mulher, se amamentou ou não, porque a gente já sabe que a amamentação reduz o risco, por exemplo, de AVC, de infarto. A cada 3 meses de amamentação, há uma redução entre 3% a 4% do risco, tanto de AVC como de infarto. Então, até nisso, a amamentação colabora para o nosso bem-estar. Então, com essa caracterização do risco, considerando idade e os fatores de risco próprios, nós vamos, então, saber se essa mulher, de fato, ela está no baixo risco, podendo então, a gente direcionar para o diagnóstico de uma INOCA, ou se ela segue no alto risco de fato, onde a gente, então, vai ter que investir com o diagnóstico, com uma avaliação mais invasiva. E esse diagnóstico invasivo, se a mulher tem uma doença epicárdica, né, uma doença coronária obstrutiva nos vasos epicárdicos, é fácil. A gente sabe, não precisa nem lembrar, nós temos um arsenal gigantesco de opções de diagnóstico. Então, a gente vai ter eco de estresse, cintilografia, angiotomo, né, combinando com o cateterismo e avaliação invasiva também pelo cateterismo. Mas se essa mulher tem doença microvascular, aí é que começa o desafio. Então, se a doença é microvascular, a gente não tem tanto recurso assim. Mas, de qualquer forma, a ressonância, o PET scan e, obviamente, os exames que implicam em esforço, como o eco de estresse, cintilografia, por exemplo, e, por fim, o cateterismo cardíaco, com avaliação também da reserva de fluxo miocárdico, que é o FFR, ou teste de reatividade com acetilcolina, por exemplo. Lembrar que essas mulheres que têm o diagnóstico de isquemia sem lesão obstrutiva, ou seja, INOCA, têm o mesmo risco que uma mulher que tem uma doença uniarterial. Então, não é brincadeira, existe o risco de fato. A doença endotelial, ela pode agora estar de um jeito e progredir. Existe um risco de fato elevado de infarto e insuficiência cardíaca, uma piora na qualidade de vida, obviamente, e um aumento do custo da saúde dessa mulher para a saúde suplementar, quer seja pública ou privada, porque é uma pessoa que vai procurar mais atendimento médico, entre outras coisas. E, claro, se a gente chega a esse diagnóstico, né, de que essa mulher tem uma doença coronariana, então existem vários guidelines, e aqui eu só lembro que a gente não pode esquecer que tem que sempre reavaliar essa paciente. Então, se ela tem uma doença coronariana crônica, tipo INOCA, ou mesmo que seja estrutural, que a gente vai ver mais na frente, essa mulher tem que ser reavaliada frequentemente,
exames repetidos e, eventualmente, cateterismo e até, quem sabe, a realização do FFR. Caso se suspeite de doença microvascular, da mesma forma, na hora que a gente dá esse diagnóstico, o acompanhamento tem que ser contínuo, porque a chance de progredir para uma doença obstrutiva, de fato, é real. Então, a gente não pode deixar de acompanhar com os exames não invasivos e, eventualmente, se for o caso, repetir cateterismo, etc. E se existe a suspeita de vasoespasmo, então pode-se, inclusive, optar por uma investigação invasiva com teste provocativo de vasoespasmo com acetilcolina. E aí a gente pensa, puxa, mas será que a mulher sempre se prejudica no final? A gente sempre vai se dar mal? Então, lembrar, eu coloquei logo a foto de casamento, porque casamento não é brincadeira. Muitas vezes um casamento estressante, com muitas obrigações, aumenta, isso é verdade, não é brincadeira, gente, é verdade. Casamento estressante piora a qualidade de vida, aumenta o risco de doença cardiovascular, porque aumenta o risco de hipertensão. Então, isso lá atrás, no Framingham, já tem esse dado incluído no estudo, né, que as mulheres que eram separadas, tinham menos hipertensão do que as mulheres casadas. Então, casamento não é para amadores, tá? E a mulher negra, né, como tendo um fator de risco maior, e claro, aquela mulher, né, que quer ser a Mulher Maravilha, como todas nós queremos, né, e fazer tudo ao mesmo tempo, e somando-se a isso, a competitividade, de fato, essa mulher pode estar em desvantagem do ponto de vista do coração. E aí a gente precisa tratar, né, passar da possibilidade de ser uma doença da microcirculação, em sendo uma doença anatômica, de fato, estrutural, obstrutiva coronariana, todos nós já sabemos de como é que a gente tem que acompanhar essa pessoa, né? Então, quer seja tratamento clínico, angioplastia ou cirurgia, essa mulher vai ter que ser inserida. E, realmente, essa mulher, ela entra em desvantagem já desde o início, quer seja porque ela tem artérias mais finas, por exemplo, a artéria radial para fazer um cateterismo, então a chance de ter que mudar de acesso de radial para femoral, por exemplo, é muito maior na mulher do que no homem. Chance de sangramento, a mulher também tem maior, então o acesso femoral pode ter mais complicações, e por aí vai. Até a questão do tamanho do vaso, do diâmetro do vaso das coronárias, também implicam uma chance de complicação maior. Mas aí eu gostaria só de lembrar dois ou três grandes estudos que trataram de doença multiarterial ou de tronco de coronária esquerda, comparando angioplastia com cirurgia. Então, nesses estudos, que houve a avaliação do subgrupo, no caso feminino, de fato, a mulher, ela entra em desvantagem. Então, a mulher já começa com a chance de complicação maior. Então, vocês vejam aqui que as mulheres que foram submetidas à angioplastia, elas tiveram uma chance de eventos maior, embora não significativo a princípio, para uma chance de eventos de mais de MACE, infarto, etc., para as mulheres submetidas à cirurgia, né? Então, a mulher tem mais risco de complicação. Lembrando que as minorias, né, também têm um risco maior, quer seja pela hipertensão, diabetes, obesidade ou vida sedentária. A mulher negra, afrodescendente, ela também tem um maior risco de doença cardiovascular. Então, além de tudo, do sexo feminino, também o desfavorecimento socioeconômico. E com relação às mulheres que são submetidas à angioplastia, os resultados também são diferentes do homem, quer seja pelo acesso, quer pelo risco de eventos adversos cardiovasculares após essa angioplastia. E no estudo Excel, né, o ensaio clínico Excel, que comparou a revascularização de tronco com angioplastia versus cirurgia, as mulheres também tiveram maior chance de complicação após 30 dias, quando foram submetidas à angioplastia, do que os homens. E esse risco maior de AVC e infarto, com 3 anos, ele reduz, ele se equilibra, fica mais próximo do homem, não sendo significativo, mas com 30 dias, a mulher que é submetida à angioplastia tem um risco maior de eventos, diferentemente do homem. Com relação às características clínicas das mulheres triarteriais, são mulheres, de fato, mais doentes, né, com mais insuficiência cardíaca, com mais anemia, com mais diabetes.
com mais lesão renal e insuficiência mitral. Com relação a alterações anatômicas no Syntax Score, não houve uma diferença significativa quando comparada aos homens, né, tanto no caso do Syntax Score mais alto, houve um favorecimento para a cirurgia. Essas mulheres tinham mais lesão de ósteo e, por consequência, foram submetidas a mais realização de ultrassom durante o procedimento de angioplastia. Com relação à quantidade de stents, técnica de procedimento de angioplastia, não houve diferença. E aí, com relação ao Excel, a conclusão seria mais ou menos isso que eu já falei, né, que essa mulher é mais doente, tem função renal pior, ela tem menos complexidade anatômica, por outro lado, também teve menos vasos tratados, se usou mais ultrassom, e não houve diferenças na técnica da angioplastia. Com relação aos endpoints de morte, infarto e AVC, eles foram maiores nas mulheres tratadas com angioplastia do que as submetidas à cirurgia cardíaca, diferente dos homens. Após 30 dias, a mulher que teve mais infarto e AVC quando foi optado por angioplastia, como nós já falamos, e esses achados também foram semelhantes ao que se viu no Syntax Trial. Além disso, em sequência, né, do tratamento da angioplastia, quando se optou, então, vamos avaliar melhor, vamos tirar essa mulher da cirurgia, vamos ir lá fazer mais angioplastia, ou o contrário, vem o estudo do FAME, onde optou-se, então, por fazer o FFR, a reserva de fluxo fracionado, para, então, definir se essa paciente iria para a cirurgia ou angioplastia de acordo com o resultado do FFR. E aí, nessas mulheres, também foi interessante, porque aquela paciente que tinha 2 vasos, né, para serem tratados, 43% tinha, de fato, obstrução em 2 vasos. 45% só era funcionalmente importante um vaso. E 12% aparentemente não tinha nenhuma lesão funcional, apesar de angiograficamente ter lesão nos 2 vasos. Mas, no final, não houve diferença com relação ao sexo e ao uso do FFR nesse ensaio clínico. Então, não houve uma diferença de que piorasse a situação para a mulher, como a gente vê em outros estudos. E por que a mulher tem um FFR diferente, né? Provavelmente porque a mulher, ela é mais velha, ela tem mais hipertensão, mais disfunção diastólica, e por isso um aumento desse FFR mascarando um pouco a doença. Os vasos, por ter um território de perfusão menor, podem ter lesão severa e ser funcionalmente mais significativo. E a avaliação funcional desses vasos pequenos é mais difícil em consequência. Em conclusão, no FAME, o FFR como estratégia foi benéfico tanto para os homens como para as mulheres. Comparado com os homens, a lesão angiográfica, quando ela estava entre 50% e 90%, foi menos considerada isquêmica do que nos homens, né? Então, os homens tinham mais isquemia. Ou seja, de qualquer forma, apesar de haver essa diferença no FFR, a gente não pode descartar essa avaliação, porque a conclusão de como vai se conduzir essa pessoa, na realidade, vai ser a somatória dessas situações, a avaliação angiográfica e funcional. E mais recentemente, o registro Delta, que também comparou angioplastia e cirurgia em tronco de coronária esquerda não protegido. Então, foi uma publicação recente, agora de 2022, e nesse registro também se viu que as mulheres submetidas à angioplastia também evoluindo com um maior número de eventos, sendo em todas as possibilidades, né, causas de morte, AVC, etc., a mulher se prejudicou mais, no caso, se beneficiou mais, que diga, quando submetida à angioplastia. Então, para a mulher, a cirurgia cardíaca, naquelas situações de comprometimento triarterial ou de doença de lesão do tronco, a cirurgia se mostrou melhor. E, em conclusão, com relação a esse registro, aquelas lesões de tronco não protegida,
a cirurgia cardíaca mostrou ter menos risco de morte, infarto ou acidente cerebrovascular, quando comparado à cirurgia cardíaca e à intervenção percutânea com relação aos homens, né? Sonali, 1 minuto. Sim, ótimo. Bem, então, por fim, né, estamos encerrando no tempo correto. O que é que a gente leva de mensagem para casa? Principalmente que nós, como mulheres e como cardiologistas, temos que, de fato, estender a mão, né, para ajudar o nosso entorno, né? Então, as mulheres precisam se ajudar, precisam se entender, para que cada uma possa, então, ter a outra como um esteio, como uma referência, tanto nós como médicas, como cidadãs. Então, eu agradeço a oportunidade, deixo aqui o meu e-mail e sigo à disposição. Muito obrigada. Cláudio? Boa noite a todos, um prazer enorme estar aqui junto com pessoas tão destacadas no que produzem em suas vidas, nesses da nossa prática profissional, na profissão que todos nós escolhemos, numa data tão importante, né, comemoração ao mês da mulher. Eu gostaria agora de convidar a nossa colega Cláudia Guarino, e ela vai nos responder. Na fibrilação atrial, a mulher se comporta diferente? Cláudia é especializada em cardiologia, com formação em eletrofisiologia clínica invasiva e estimulação cardíaca eletrônica pela Beneficência Portuguesa de São Paulo. Tem título especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, com proficiência em estimulação cardíaca eletrônica implantável pelo DECA, SBC, e é especialista em eletrofisiologia clínica invasiva pela SOBRAC. Cláudia, o espaço é seu, boa aula. E da mesma forma como Sonali, é brilhante o nosso evento, porque hoje vocês são as pessoas mais importantes das nossas vidas. Muito obrigada, Cláudio, pelas palavras. Bem, primeiro eu queria agradecer, né, a toda a equipe da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia. É a minha primeira vez, né, nesse webinar. Nossa, eu me sinto muito honrada em estar na mesma sala que cardiologistas tão importantes da nossa região e do Brasil, e me coube um tema que eu gosto muito, que é a fibrilação atrial. A fibrilação, eu vivo basicamente de arritmia cardíaca, né, eu trabalho, a minha subespecialidade, e um tema que eu gosto muito, e eu espero poder acrescentar um pouco a todos vocês nessa noite. Fibrilação atrial, mulheres seriam diferentes? Declaro que não possuo conflitos de interesse. E eu gostaria de responder logo essa pergunta. Sim, mulheres são diferentes. É importante considerar que, como a Sonali já falou, que diferenças entre sexo feminino e masculino podem fazer diferenças nas decisões clínicas e que até os estudos dos últimos 30 anos não existiam dados diferenciando homens e mulheres. E as decisões sempre foram pautadas nos estudos com homens brancos caucasianos. E mesmo atualmente, as mulheres ainda são menos recrutadas nos estudos clínicos e não são feitas análises baseadas nas diferenças entre os sexos. Então, é muito importante a gente saber isso antes de começarmos essa aula, ok? Eu peguei esse pequeno mapa aqui para demonstrar primeiro que a fibrilação atrial, ela de fato ela é mais prevalente nos homens, como vocês podem ver em praticamente todos os continentes, tá? Com exceção, eu estava refletindo do Irã, aparentemente você tem mulheres com fibrilação atrial mais prevalente, eu acredito que é porque é uma região onde muitos homens vão para a guerra, então eu acredito que existem poucos homens com mais de 65 anos, portanto, eu acho que eles não têm tempo de desenvolver fibrilação atrial, eu imagino. E quais seriam os fatores preditores de risco de fibrilação atrial em mulheres? Bem, a primeira coisa que eu tenho para falar, o que já é intuitivo, né? A fibrilação atrial ela aumenta progressivamente com a idade. Nós sabemos que nos adultos acima de 60 anos, 1 em cada 25 desses adultos vai desenvolver fibrilação atrial, assim como nos pacientes acima de 80 anos, 1 em cada 10 desenvolverá fibrilação atrial. Portanto, a idade é um fator de risco para a fibrilação atrial. O Human Health Study mostrou algo muito interessante, que, em relação
a hipertensão arterial, hipertensão arterial sistólica isolada, ela foi um fator de risco isolado que levou os pacientes do sexo feminino a desenvolver mais fibrilação atrial. E essa incidência foi muito maior do que o aumento na fibrilação atrial, no aumento na pressão arterial diastólica, sendo que o aumento isolado da pressão arterial sistólica foi associado ao aumento na incidência de fibrilação atrial em mulheres. O estudo Legacy, ele já tinha demonstrado que perdas de peso significativas, consideradas maiores que 10% em 24 horas, mais de 10%, estiveram associadas à diminuição da evolução e recorrência da fibrilação atrial com o passar do tempo. Também foi observado no Human Health Study que pacientes com IMC normal evoluíram menos com fibrilação atrial do que pacientes com sobrepeso, e essas evoluíram com menos fibrilação atrial do que as pacientes obesas, sendo o aumento da massa corpórea diretamente relacionado com o aumento da incidência de fibrilação atrial. Em relação à atividade física, acontece algo extremamente interessante. Nos homens, nós sabemos que existe uma chamada curva em J, ou seja, nós sabemos que homens sedentários desenvolvem mais fibrilação atrial. A partir do momento em que iniciam a atividade física, essa incidência de fibrilação atrial começa a diminuir. Entretanto, quando eles atingem aqueles níveis de atividade física intensa, ocorre um aumento novamente na incidência de fibrilação atrial. Isso, entretanto, essa curva em J não acontece com as mulheres. Nas mulheres acontece algo extremamente interessante. Esse trabalho do Women Health Study demonstrou que mulheres que fazem atividade física com mais de 23 metros dia demonstraram uma redução na incidência de fibrilação atrial em relação às mulheres que fazem atividade física moderada e até mesmo em relação àquelas que são sedentárias. Ou seja, não existe a curva em J na evolução para a fibrilação atrial relacionada à atividade física nas mulheres. De fato, mulheres, aparentemente, quanto mais intensa a atividade física, desenvolvem menos fibrilação atrial. As mulheres que praticam atividade física vigorosa têm uma redução de risco de 25% na incidência de fibrilação atrial. Chegando na fase hormonal, que é muito interessante, esse estudo, Women Health, demonstrou que a multiparidade esteve relacionada com um aumento nos índices de fibrilação atrial, numa coorte que avaliou mais de 35 mil mulheres. Foi observado que, em comparação com nulíparas, a multiparidade apresentou uma relação linear com o aumento da incidência de fibrilação atrial, sendo que mulheres com mais de 6 gestações apresentaram um aumento considerado significativo na incidência de fibrilação atrial, no acompanhamento prolongado, do que mulheres com multiparidade baixa ou mesmo nulíparas, sendo que a multiparidade é considerada um fator de risco para o desenvolvimento da fibrilação atrial em mulheres. E voltando para a questão hormonal, em relação à menopausa, né, que é o nosso calcanhar de Aquiles, sabemos que os nossos hormônios femininos, o estrogênio, sempre esteve relacionado a uma proteção cardiovascular bem importante em relação aos homens. E que, teoricamente, após a menopausa, ocorreria uma perda dessa proteção adicional e nosso risco de doença arterial coronariana, como a Sonali falou tão bem, aumenta progressivamente após esse período. Aparentemente, com fibrilação atrial, isso não acontece. No Human Health Study, a menopausa ele não aumentou o risco de fibrilação atrial, além daquele associado à idade e a outros fatores de risco. Inclusive, nesse mesmo trabalho, mulheres que faziam reposição hormonal com estrogênio apresentaram maior índice de fibrilação atrial do que os pacientes que não faziam reposição hormonal. Dessa forma, a menopausa, o estrogênio não parece, nesse caso, o estrogênio não parece ser um fator protetor para menor incidência de fibrilação atrial, como se acha que acontece nas outras doenças cardiovasculares. Como vocês podem ver ainda na menopausa, parece que a obesidade e a atividade física estão relacionadas mais com o aumento na incidência de fibrilação atrial do que a própria
queda nos níveis hormonais. Como vocês podem ver, a obesidade, a MSA é maior que 30 e o nível de atividade física menor que 3 metros dia foi mais relacionado à incidência aumentada de fibrilação atrial em relação àquelas pacientes que faziam com IMC normal e que faziam mais de 9 metros de atividade física por dia. E agora a gente vai chegar numa questão sempre polêmica, que é a questão do álcool, né? Nós sabemos que nós, mulheres, normalmente temos uma capacidade de degradação alcoólica menor do que a dos homens. Enquanto os homens metabolizam bem, tem um limite máximo de 30 gramas de álcool por dia, não é? Como considerado normal, nós mulheres temos mais ou menos metade desse valor para sermos consideradas bebedoras, digamos assim, saudáveis. O Women Health Study mostrou que mulheres que fazem uso de mais de 2 doses de álcool, cada dose eu considero cerca de 14 gramas de álcool, elas têm uma incidência de fibrilação atrial maior, com maior risco de fibrilação atrial associada a ingestões alcoólicas acima desse nível. Você imagina que no dia a dia seria pouco, né? Então, nosso limite máximo seria menos que 2 taças de vinho durante um jantar. Então, isso é bem importante conversarmos com as nossas pacientes, porque realmente o nosso limite alcoólico para prevenção de eventos arrítmicos de fibrilação atrial é reduzido. Então, temos que tomar bastante cuidado. Em relação às características clínicas da fibrilação atrial em mulheres, elas também se diferem dos homens. Nós, mulheres, temos mais fibrilação atrial paroxística, embora temos uma tendência a evoluir mais para a fibrilação atrial persistente, eu vou falar logo mais o porquê. Normalmente, mulheres têm mais sintomas do que os homens, ao diagnóstico apresentam um Chades-Vasque mais elevado e são menos submetidas a estratégias de controle do ritmo do que os homens. São mais selecionadas para estratégias de controle de frequência cardíaca. Nesse estudo, nesse registro, que é o ORBIT-EIF, também continuando na avaliação clínica, foi observado que mulheres têm maior incidência de fibrilação atrial e eventos cardioembólicos, assim como internam mais do que os homens por fibrilação atrial. Apesar desses desfechos duros sejam mais importantes em mulheres, ainda assim, em relação aos homens, os índices de mortalidade por todas as causas e morte cardiovascular são discretamente inferiores em mulheres do que nos homens com fibrilação atrial. Então, quais seriam as características do átrio da mulher que diferem do átrio do homem, né, e que favoreceriam essa incidência de fibrilação atrial numa paciente mais doente e num período mais tardio da vida? Bem, tentando não ser tão técnica, o período refratário efetivo atrial das mulheres, ela é mais curto do que o dos homens, desde o período pré-menopausa até o período pós-menopausa. O que quer dizer isso? O período refratário efetivo é a capacidade de você estimular o átrio na frequência cardíaca cada vez mais baixa e ele responder a essa estimulação, certo? Teoricamente, quanto mais alta a frequência cardíaca que você consegue estimular aquele átrio, ele responde aquilo ali, ele não bloqueia aquele estímulo, maior o risco de fibrilação atrial. E as mulheres têm essas características. Isso explica algo extremamente interessante. As mulheres, de forma absoluta, elas têm menos fibrilação atrial que os homens. Porém, quando elas desenvolvem fibrilação atrial, a fibrilação atrial ela é mais grave. E por que isso acontece? Bem, isso acontece porque as mulheres, elas têm mais fibrose atrial. Mesmo antes de desenvolverem fibrilação atrial, nas pacientes sem fibrilação atrial, elas já apresentam mais fibrose do que nos homens saudáveis. Quando apresentam, tanto homens e mulheres, quando eles apresentam fibrilação atrial, isso daqui é uma imagem histopatológica, aqui do lado é uma imagem de ressonância magnética para avaliação de realce tardio, ou seja, fibrose no átrio, você observa que mulheres têm mais fibrose, e é por esse achado que elas vão responder menos às estratégias de controle do ritmo, conforme a gente vai ver mais adiante.
Em relação à prevenção de AVC, bem, nós sabemos que o AVC causado pela fibrilação atrial, de forma geral, ele é mais extenso, mais incapacitante, causa maior mortalidade e um maior custo para os sistemas de saúde pública, sendo que o sexo feminino, ele é um fator modificador de risco para AVC em pacientes com fibrilação atrial. Como já foi falado, mulheres com fibrilação atrial ele têm um risco maior de AVC e fenômenos tromboembólicos que os homens. Por isso, o sexo está lá na nossa score Chades-Vasque com um valor, com a pontuação de 1, acrescentando um risco quando o indivíduo possui gênero feminino, ok? Em relação à prevenção de AVC, muito tem se falado, nós tivemos muitos avanços nos últimos anos. Sabemos que os estudos da década de 90 mostraram que a anticoagulação, de fato, ela é muito importante na redução de AVC e fenômenos tromboembólicos relacionados à fibrilação atrial, com a redução de 62% na quantidade de fenômenos tromboembólicos em uso de anticoagulantes na época. E atualmente, os novos anticoagulantes, após que não são mais novos, né, na realidade são não antagonistas da vitamina K, depois dos estudos pivotais, esses estudos que englobaram cerca de 35% de mulheres em média, cada um deles, demonstraram que há sim uma pequena diferença, no risco residual de AVC em você tratar mulheres ou com uma varfarina ou com não antagonista da vitamina K. E de que forma? Aparentemente, mulheres tratadas com varfarina apresentam maior risco residual de AVC e fenômenos tromboembólicos do que homens tratados com varfarina. Em relação a mulheres tratadas com não antagonistas da vitamina K, isso não ocorre. Acontece, nesse caso, o risco residual de AVC nesse grupo é semelhante nos dois grupos, tanto no sexo feminino como no sexo masculino, demonstrando dessa forma que, para desfechos de eficácia, os DOACs, eles são melhores para as mulheres do que a varfarina. Em relação a sangramento, da mesma forma, os DOACs demonstraram um risco residual de AVC e sangramento melhor nas mulheres do que nos homens. Dessa forma, essa informação nos é extremamente pertinente para sempre preferir DOACs em relação à varfarina nas nossas pacientes com fibrilação atrial e Chades-Vasque score maior que 2. Reiterando tudo isso que eu falei, mulheres, os DOACs, conseguiram reduzir hemorragia intracraniana em mulheres com a diferença muito significativa em relação à varfarina, se você comparar com o sangramento intracraniano nos homens, cuja diferença não foi significativa, e também apresentou uma redução da mortalidade por todas as causas de forma significativa com os não antagonistas da vitamina K em relação aos antagonistas da vitamina K, nossa antiga varfarina. Em relação a um tratamento que é utilizado em caso de contraindicação à anticoagulação, a oclusão do apêndice arterial esquerdo parece ser tão promissora quanto nos sexos masculino e feminino para a prevenção de AVC e fenômenos tromboembólicos em pacientes com contraindicação à anticoagulação oral. Entretanto, as mulheres parecem ter mais eventos relacionados a tamponamentos e derrames pericárdicos, embora as complicações sejam raras, acontecem mais no sexo feminino, assim como, aparentemente, ocorreu maior incidência de trombos em mulheres do que em homens após a colocação do oclusor, porém não houve significância significativa. Sabemos que a qualidade de vida das mulheres é muito mais impactada quando acontece a fibrilação atrial, mulheres têm mais palpitações, mais síncopes, nós conseguimos ver e observar isso no consultório, mais dispneia, mais fadiga, desconforto torácico do que os homens. O registro OBS demonstrou isso. Aqui é um trabalho da doutora Érica Bragança, que demonstrou exatamente os mesmos achados. De fato, nos scores de qualidade de vida, as mulheres perdem muito em relação aos homens quando têm fibrilação atrial. E em relação à ablação, o que nós vemos? Bem, nós sabemos que homens e mulheres submetidos à fibrilação atrial,
os homens são aqueles que conseguem reversões a longo prazo muito mais prolongadas do que as mulheres. Sabemos, e por que isso acontece? Isso acontece porque muitas vezes os focos que causam a fibrilação atrial nas mulheres são focos extrapulmonares também. Então, essas mulheres normalmente são submetidas a mais procedimentos de fibrilação atrial, também porque aparentemente tem mais fibrose, as taxas de reversão definitiva do ritmo com cardioversão elétrica, com ablação por catéter, são realmente diminuídas nos homens, nas mulheres, em relação aos homens. Dessa forma, as mulheres tiveram mais recorrência por todos esses fatos. Trígeres extrapulmonares e, principalmente, presença de fibrose atrial mais extensa. Sabemos que as mulheres têm uma vantagem em relação à mortalidade, se você comparar com os homens. Entretanto, a presença de fibrilação atrial diminui de forma significativa essa vantagem. E qual seria a conclusão dessa apresentação? É que, de fato, nós mulheres, nós temos menor incidência e prevalência de fibrilação atrial. Entretanto, nosso diagnóstico acontece mais tarde. Normalmente, mulheres com fibrilação atrial têm mais hipertensão e doença valvar e menos doença coronariana do que os homens com fibrilação atrial. Isso é muito importante para a prática clínica. Normalmente, mulheres têm um tamanho de átrio esquerdo maior e mais fibrose, têm piores scores de qualidade de vida, têm mais sintomas e um maior risco de AVC do que os homens. A conclusão em relação à fibrilação entre mulheres seriam diferentes, é que as mulheres participam menos de estudos clínicos do que os homens, a prevalência da fibrilação atrial é maior nas mulheres mais velhas, a hipertensão arterial sistólica, a obesidade, o sedentarismo e a ingesta excessiva de álcool e multiparidade são preditores importantes de FA. A FA na menopausa está mais relacionada ao envelhecimento do que a queda dos níveis do estrogênio, e o controle da pressão sistólica, obesidade, diabetes e tabagismo reduzem muito a incidência de fibrilação atrial e de insuficiência cardíaca relacionada à fibrilação atrial. Dados de remodelamento atrial são escassos e precisam ser melhor avaliados. As mulheres se beneficiam mais dos tratamentos com DOACs do que com a varfarina, tanto em eficácia quanto em segurança. Mulheres são mais sintomáticas e têm piores scores de qualidade de vida. Além disso, precisamos de mais estudos que englobem mais mulheres, especificamente estudos em ablação, porque a gente acredita que o estado da arte, em ablação de fibrilação atrial, que seria isolamento circunferencial das veias pulmonares, não é suficiente para nós mulheres, a gente precisa de alguns triggers a mais, e eu termino essa aula agradecendo a vocês. E essas são as mulheres da minha vida, que fazem tudo se movimentar na minha vida, minha mãe e minhas filhinhas, e, enfim, é tudo por elas. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. Obrigada, Cláudia, parabéns, uma beleza de apresentação. Nós vamos seguir agora convidando a doutora Márcia Noia. Doutora Márcia vai seguir por um tema que habitualmente é menos discutido, que é a insuficiência cardíaca nas mulheres, assim como Cláudia apresentou. Márcia é uma amiga de longa data e é doutora em Medicina e Saúde Pública pela Escola Baiana, tem MBA em Gestão Executiva em Saúde pela FGV e hoje coordena a cardiologia do Norte-Nordeste da Rede Dor. Como eu já disse previamente, qualquer problema que a gente tenha, todos nós da cardiologia do Norte-Nordeste, que está no lugar certo, a gente liga e pede ajuda, Márcia, Estamos aí diante de uma grande indicação que agora ela nos conta. E para apresentar esse tema, que é a insuficiência cardíaca, a especificidade das mulheres, a gente tem um grande prazer de ouvi-la. Pois não, Márcia, com você. Silvia, que grande honra eu estar aqui hoje, eu agradeço muito, ainda mais do seu lado, discutir um tema que é do seu dia a dia. Aproveito a oportunidade também para agradecer ao Albuquerque, a Cláudia, as demais colegas. Eu acho que essa iniciativa da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia é uma iniciativa sem par. E a pergunta que coube a mim, que a gente vai discutir nos próximos 15 minutos, é justamente se há especificidade no tratamento, diagnóstico e prognóstico de insuficiência cardíaca.
Eu não vou me deter muito nesse slide, todo mundo sabe que a insuficiência cardíaca, ela é a via final comum da grande maioria das cardiopatias, e nesse slide a gente já chama atenção, e aqui estou aqui pontuando para vocês, da prevalência, ou seja, da frequência de insuficiência cardíaca das mulheres, e por aqui a gente já nota que a gente não deve desconsiderar esse diagnóstico, principalmente nas pacientes do sexo feminino. Seria muito fácil eu chegar aqui para vocês e pontuar que isso é uma via bidirecional, ou seja, a mulher necessariamente ela deveria ter uma forma, diferentes respostas a insultos cardiovasculares, baseado exclusivamente no perfil genético ou epigenético diferenciado, como foi também abordado aí para as palestrantes antes de mim, ou então especificamente fatores relacionados ao meio ambiente. Mas aí é a pergunta que se insere logo de imediato. Será que isso mesmo é verdade? Será que o fenômeno de interação, que é tão raro em medicina, a gente trata homens e mulheres em quase a grande maioria das patologias que não são sexos específicos de forma semelhante? Será que a gente deveria ter esse cuidado específico relacionado às mulheres? E durante os próximos minutos, essa vai ser a nossa agenda. A gente vai abordar as inequidades e se há especificidade relacionada ao quadro clínico, tratamento e prognóstico. Começamos logo com inequidades. E por aqui eu já começo com vocês, com esse foi um editorial que foi lançado recentemente por grandes cardiologistas aí nos Estados Unidos, que elas colocam dentro das inequidades relacionadas a ser do sexo feminino, além de ganhar menos, além de ter menos oportunidade de trabalho, além de ter aquela hora extra em casa, tão mencionada por todos nós, a insuficiência cardíaca. Então, esse é um fato que já nos leva à atenção de que talvez tenha algo mais que a gente precisa abordar de uma forma mais diferenciada. Começamos já pelo que já foi dito. As mulheres, elas representam os investigadores principais numa quantidade muito pequena de ensaios clínicos. Nessa meta-análise aqui das grandes revistas relacionadas aí à medicina, o Lancet, New England e o JAMA, apenas em torno de 10% das mulheres eram primeiras autoras. E já existem trabalhos de literatura especificando que quando a mulher é primeiro autor ou um dos autores principais, a frequência do sexo feminino nos pacientes que compõem o estudo aumenta de forma significativa. E aí a gente olha os estudos de insuficiência cardíaca, embora esse slide aí ele apresente os grandes estudos até hoje avaliados em medicina e na área da insuficiência cardíaca, ele varia muito a ocorrência de mulheres girando em torno, com uma grande maioria dos ensaios de insuficiência cardíaca não é exceção, em torno de 20% a 30%. E será que essa participação de mulheres está aumentando nos ensaios clínicos? E aqui eu chamo a atenção de vocês aqui na linha verdinha, que se a gente olha, parece estar havendo um acréscimo de mulheres nos ensaios clínicos de insuficiência cardíaca. Entretanto, se a gente vê a tendência, ou seja, a cada ano esse número de mulheres está aumentando de forma significativa, e a gente observa que não há essa tendência. Ou seja, embora a gente já tenha conhecimento e a gente já interrogue no nosso dia a dia e necessite de uma participação maior de mulheres, isso não está ocorrendo na frequência que a gente desejaria. Próximo questionamento que a gente faz, então, é em relação ao quadro clínico. E o quadro clínico já chama alguma atenção. A atenção primordial aqui é que quando eu penso em insuficiência cardíaca em mulheres, eu devo pensar necessariamente em mulheres mais idosas, como foi aqui representado. Ela aumenta a frequência ao longo da idade, mas a partir de 80 anos, a ocorrência é mais em mulheres com 80 anos de idade. E aí eu pergunto, qual é a insuficiência cardíaca que eu vejo nessas mulheres? E esse é o primeiro registro, é o registro que a gente já espera, e é o dado talvez que a gente já esperasse. A grande maioria das mulheres
terão insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Esse é apenas um deles, mas vocês observam aqui que esse percentual, ele é mais ou menos homogêneo ao longo de diversos locais ao redor do mundo em que isso foi investigado. Então, essa é a nossa logo a primeira missão. A mulher com insuficiência cardíaca, ela é octogenária, ela é mais octogenária e mais tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Um outro dado, são dados referentes a dados clínicos. A mulher, ela tem menos insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica, ela tem mais sintomas clínicos, ela é mais funcionalmente limitada. Interessante esse dado, a mulher tem mais bloqueio do remo esquerdo do que os homens, e de uma forma geral, ela tem mais anemia e um decréscimo da função renal. Seria de esperar, então, que eu achasse mais sintomas nessas mulheres. E quando a gente olha os estudos em que foi questionado diretamente ao médico se ele achava quem é que tinha mais sintomas, a gente observa aqui, quando a gente olha o corpo médico, os homens, eles são relatados com mais sintomas do que as mulheres. Dado interessante esse, mas nem condiz com a realidade. Como já foi mencionado aí nas palestras anteriores, a mulher, ela é mais sintomática, mas ela relata menos. E como é que a gente observa isso? A gente observa isso através desse dado aqui, que são questionários de qualidade de vida. A mulher, ela tem uma menor pontuação. Menor pontuação significa, em outras palavras, que ela tem uma pior qualidade de vida, e essa pior qualidade de vida é caracterizada pela pior quantidade ou pela piora dos sintomas representados pelo sexo feminino. Quais são esses dados aqui? Esses dados estão muito, esse slide ele está muito cheio de informações, mas eu vou detalhar algumas coisas aqui só para a gente resumir essa parte inicial. Primeiro, a mulher é mais idosa do que o homem. Segundo, ela é pior classe funcional do que o homem. Ela tem mais diabetes, é um dado novo que a gente está pontuando aqui, e ela tem ocorrência de mais anemia. Isso tudo confere aos pacientes com insuficiência cardíaca do sexo feminino mais comorbidades. Como a gente pode ver aqui, a diabetes ela aumenta em 5 vezes o aumento de insuficiência cardíaca, a anemia é pior, eles são mais frágeis, têm mais depressão, e a DPOC está relacionada também a mais quadros de insuficiência cardíaca em pacientes do sexo feminino. Finalizando, então, as diferenças relacionadas ao quadro clínico, é isso. E ao tratamento? Ao tratamento, eu tenho certeza que Silvia já deve estar se perguntando aí. Eu trato diferente o homem da mulher? E a questão é, a gente vai responder com essa meta-análise aqui de cerca de 43 mil doentes. Eu uso mais beta-bloqueador na mulher e eu uso mais digoxina na mulher. Por coincidência, eu uso menos, eu digo nós médicos, nós usamos menos desfibriladores e ressincronização. Olha que coisa interessante, né? Em contrapartida, inibidores de enzima, aldosterona, diuréticos e nitratos, nós médicos, usamos de forma bastante similar. Então, deve ter alguma razão por que beta-bloqueador, por que digoxina e por que eu uso menos desfibrilador. E isso, atualmente, é motivo de muita discussão. Desculpa. Outra coisa que eu pontuo aqui é se meus remédios que eu utilizo hoje como pilares de tratamento de insuficiência cardíaca, eles agem de forma igual. Eu já saliento aqui que fenômeno de interação é muito raro. É muito raro eu ter uma droga, ela tem um efeito diferente entre os sexos. E o que a gente observa aqui nos estudos de prevenção com IECA é que os homens, eles têm em torno de 20%, as mulheres, se a gente observa aqui, mas ela continua do lado de proteção, muito provavelmente por falta de poder. Desculpem. E agora aqui a gente olha beta-bloqueador. Esse slide parece ser um pouquinho difícil de compreender, mas vamos olhar aqui. Homens, o azul, mulheres, o vermelho. Aqui o percentual de atingimento da dose máxima. E aqui o risco relativo de mortalidade. Se vocês olharem,
para o mesmo percentual de dose-alvo, a mulher ela tem um benefício, uma magnitude de benefício muito maior do que o homem. Quer seja o beta-bloqueador, quer seja o inibidor de enzima de conversão. E aí a Silvia deve estar se perguntando, mas Márcia, por que isso? E o porquê isso está aqui nesse estudo de farmacologia. Para uma mesma dose, a concentração de beta-bloqueador é muito maior na mulher do que o homem. Então, muito provavelmente, por uma superfície corpórea menor, eu atinjo a minha dose-alvo de forma mais rápida, com a menor quantidade de miligramas do que o homem. Não por uma diferença de interação, mas por um modelo físico diferente entre os homens e as mulheres. Se a gente olha o Talpicat aqui, da espironolactona, chama a atenção que a única alteração foi uma melhora da mortalidade por todas as causas nas mulheres. E aí a gente pergunta, mas por que isso ocorre? Porque se eu olho todas as outras coisas, parecem ser muito similares, não tem interação. A única interação é feita entre os sexos, entre o homem e a mulher. O homem morre mais porque usa espirolactona. Isso, muito provavelmente, ocorreu o fenômeno de múltiplas comparações. Eu não posso, de hipótese nenhuma, a partir só desse dado, dizer que um homem não deve utilizar aldactone. Interessante é quando a gente usa em laboratórios essas duas drogas, essa droga especificamente em ratos, vocês observam que as pacientes do sexo feminino, elas aumentam, elas reduzem a quantitativa de fibrose mais do que os homens. Então, aquele fenômeno não deveria estar ocorrendo. Eu não deveria ter uma pior da mulher do que os homens. Outra coisa que a gente tem na mente é digoxina. Todo mundo aqui tem um dado de que digoxina na mulher aumenta a mortalidade em relação ao homem, e aqui está representado por essa análise pós-hoc do DIG Trial. Agora, algo que a gente tem que avaliar. O DIG Trial foi de 6.800 pacientes. Esse dado aqui, que a gente usa com tanta veracidade, desse nível sérico de 0,9, foi uma análise de apenas 988 pacientes, ou seja, cerca de 15% da amostra inicial. Mais um dado que nós usamos com tanta veracidade, mas que do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista estatístico, ela não tem quase veracidade nenhuma. Então, isso deveria ser algo a ser questionado por todos nós, e deveria, como está andando ainda, a gente não tem um dado ainda específico de qual a dose-alvo da digoxina. O Paragon, que a gente tão bem conhece, que foi um estudo negativo, ele demonstra de que em análises pré-especificadas, da mesma forma que o Talpicat, a mulher parece ser mais benéfica, e aqueles pacientes que têm uma fração de ejeção mais elevada. E aqui está o P de interação. Mais uma vez, a gente tem que questionar essa análise, porque eu não posso ter base de um estudo que foi negativo, todos nós sabemos que o Paragon foi um estudo negativo, eu tenho a conclusão positiva de que eu tenho um efeito benéfico nas mulheres. Essa análise, ela não deve ser feita dessa forma, muito provavelmente também por um baixo poder do estudo. Dados interessantes, a gente tem com os inibidores SGLT2 aqui demonstrados, os benefícios são iguais em prevenção, assim como os benefícios são iguais, independente do sexo, quando a gente usa em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. E assim deve ser, porque o fenômeno de interação é muito raro. Agora, esse é um dos últimos slides, que é justamente os ressincronizadores, que a gente, como eu mencionei anteriormente, eles são pouco utilizados nas mulheres. Mas o interessante, e aqui nessa linha vermelhinha aqui é a mulher, e aqui é os homens, o benefício da ressincronização nas mulheres, tanto relacionado à mortalidade, à redução de hospitalização, como a mortalidade isoladamente, ele é maior. Talvez isso esteja vinculado àquele fator etiológico que nós mencionamos logo no início aqui da nossa exposição. As mulheres têm menos cardiopatia isquêmica, talvez elas tenham menos fibrose, e talvez por isso
elas respondam de forma melhor à ressincronização do que os homens. O prognóstico das mulheres é melhor do que os homens, em insuficiência cardíaca. Isso é algo que independe da fração de ejeção, quer seja ela reduzida, quer seja ela preservada. Para resumir, então, a apresentação, as mulheres, elas têm insuficiência cardíaca numa idade maior, elas, na grande maioria das vezes, elas têm insuficiência cardíaca com fração preservada, têm mais comorbidades, elas têm mais sintomas, embora a gente não leve isso muito em consideração, e o prognóstico é melhor nas mulheres do que os homens. A gente sabe que a gente tem muitos gaps ainda na literatura, como eu mencionei, o fenômeno de interação é um fenômeno raro, mas justamente por ser um fenômeno raro, a minha posição final é, sim, nós devemos tratar os doentes, independente do sexo, de forma similar, olhando a peculiaridade daquele paciente que está na frente da gente, e não olhando de forma sistemática se homem ou se mulher. Agradeço muito aí a vocês estarem aqui com a gente hoje, estou à disposição, Silvia, para seus questionamentos, mas não venha muito pesado não, viu, que eu sei que é sua área, e já tive o prazer de estar com você aí, olhando o seu serviço aí, que é espetacular. Eu não estou ouvindo, Silvia. Silvia, está sem o som. Ainda bem, viu? Porque a primeira pergunta dela eu já não ouvi. Silvia, está sem som ainda. Silvia, seu microfone está desligado. Eric, avisa a Silvia que está desligado. Agora? Agora sim, Silvia. Não, é porque eu tive um problema de imagem e aí eu estou em dois. Minha vida. Mas... Você tem que deixar um no mudo e outro. Só, é isso que está feito. Está com eco, Silvia. Cláudio, vá seguindo que eu vou pegar um... Ajuste aí com a tecnologia. Claudinho, pode começar então. Vamos lá, excelente apresentações, foi de uma felicidade muito grande que a gente de fato, ter promovido esse evento. Parabenizar a Sanali, Cláudia e Márcia pela excelência das apresentações, e eu queria começar perguntando a Sanali. Sanali fez um comentário que no início, né, olha, não tratem a doutora Ascana Mulher como mimimi. E aí eu acho que um dos grandes desafios, e é verdade, não devemos tratar dessa forma, um dos grandes desafios hoje para o clínico, Sanali, é caracterizar a síndrome anginosa na paciente feminina. E o desafio seguinte, na avaliação inicial diagnóstica, é que método utilizar. Com base em tudo que você apresentou, o que é que você pode trazer para a gente sobre a apresentação clínica da doença coronária na mulher? E se o nosso teste ergométrico, um método bem eficaz, prático, acessível a todos, ainda é um exame que nós podemos utilizar nessa população para investigar a doença coronária? Obrigada, Cláudio. É claro que a gente pode usar, mas tem que ser individualizado, né? O que é que a gente observa? A mulher, principalmente a mulher quando chega na menopausa, pela questão da obesidade, de doenças concomitantes, ela não consegue fazer um teste ergométrico máximo com frequência. E muitas vezes a gente menospreza o sintoma, por exemplo, de dispneia, fadiga, né? Dores atípicas. E junta-se a isso um exame de esforço induzido mal dimensionado, você não vai conseguir chegar ao diagnóstico. Então, de fato, a gente tem que explorar aquilo ali, né? Então, recentemente, a gente também tem que perder o medo de pedir exame de pessoas com um pouco mais idade, né? Então, recentemente, eu tive uma paciente de quase 80 anos, que é uma frasezinha clássica. A gente chega para esse tipo de paciente, se eles precisam investigar, não aquele exame que faz, aquele da esteira, não, pelo amor de Deus, não quero fazer. Vamos fazer um eco de estresse, de jeito nenhum, porque me dá uma agonia, né? Então, com frequência, a gente escuta as mais idosas dizerem isso. E é nisso que a gente deixa passar,
desapercebido uma doença grave, né? Então, recentemente eu tive um caso assim, que consegui convencer a paciente, e realmente ela tem doença coronariana gravíssima, né? Não saiu nem fez o exame, foi direto para o CAT e já ficou para fazer angioplastia. Então, eu acredito, em resposta à sua pergunta, a gente tem que individualizar o método diagnóstico. Essa é a minha impressão, para que a gente possa ir mais adiante. Silvia? Ótima. Agora estou sendo ouvida e vista, né? Umas surpresinhas de aumentar o clima. Não, acho que foram belíssimas apresentações. Eu não sei se tem algum colega que está nos compartilhando, mas eu acho que falar de FA e essas peculiaridades, acho que foi muito rico. Como eu disse, Sanali apresentou brilhantemente, como sempre, mas eu acho que a gente ainda costuma comentar mais de peculiaridades da doença coronária na mulher. Mas a arritmia e insuficiência cardíaca realmente é pouco. Márcia nos coloca uma conclusão que, em termos gerais de conduta, facilita a nossa vida. Mas será que tem, Márcia, alguma coisa, e na sua percepção absolutamente de vida mesmo, de vida prática, que possa mudar, que chame a atenção nessa anamnese das mulheres, que a gente possa melhorar, ou na abordagem terapêutica, quando você comenta de beta-bloqueador, já que hoje a gente tem biotipos diferentes, e nós, nordestinos, ainda temos características físicas mais próprias. Faz um comentário, mas do ponto de vista absolutamente prático, se você tem alguma percepção ou alguma sugestão para a gente, a partir de amanhã, estar atendendo melhor. Olha o que ela me coloca, minha expert de insuficiência cardíaca do Norte e Nordeste, e aí colocando um dado específico sobre isso. Silvia, na minha prática, naturalmente eu não faço grandes diferenças de tratamento, quer seja homem ou mulher, certo? Em verdade, a gente procura seguir as diretrizes principalmente que você nos ensina quando você é uma das autoras da diretrizes de insuficiência cardíaca aqui do Brasil, junto com os demais colegas aí. Então, do ponto de vista prático, a gente olha mais peso, constituição física, patologia, alterações eletrocardiográficas, fragilidade, ser muito idoso, tipo de insuficiência cardíaca, do que o sexo, pura e simplesmente, se homem e mulher. Essa é a minha prática de dia a dia, certo? E, a partir daí, a gente tenta agregar o máximo possível da terapêutica, que a gente sabe, que todos nós já conhecemos aqui de longa data, isso é extremamente rebatido, que modificam doença no tratamento da insuficiência cardíaca, quer seja com disfunção ou sem redução. Não uso nenhum dado específico relacionado a sexo, mas sim aos outros componentes que agregam ou desagregam valor. Por exemplo, eu posso pegar uma mulher muito grande que tem um biotipo mais parecido com um homem, digamos assim, em termos de peso, de altura, como eu posso pegar um homem muito frágil, certo? E talvez a diferença seja nisso aí, já que a gente não usa antibiótico diferente em homem e mulher, a gente não faz nenhuma diferença de nenhum outro tipo de doença baseada única e exclusivamente na questão sexual. Porque a gente sabe que o fenômeno de interação em sexo é um fenômeno raro. Eu desconheço qualquer tipo de doença que isso ocorra, a não ser, é claro, aquelas doenças do sexo feminino e aquelas doenças do sexo masculino. Por exemplo, certo? Cardiopatia periparto é uma doença exclusiva da mulher, certo? Então, logicamente, o tratamento é completamente diferente do que uma doença que tem os dois tipos de abordagem, assim como câncer ou qualquer outra coisa que seja inerente ao cromossoma específico ligado ao YX. Mas, fora isso, eu desconheço. Eu não vejo a gente fazer isso no nosso dia a dia. O que eu enxergo é a magnitude do tratamento ser diferente entre uma coisa e outra. Por exemplo, como já foram abordados aí, como a gente abordou anteriormente, talvez
por ocorrer mais frequentemente em mulheres que têm mais comorbidades, eu tratar mais agressivamente, eu tenho uma magnitude de um efeito e um benefício muito maior no sexo feminino do que o do masculino, digamos, especificamente relacionado a esse grupo. Mas não porque homem é mulher. Existe sim porque eu estou tratando mais patologias e quando eu trato alguém com maior gravidade, logicamente, o meu benefício vai ser maior do que aqueles de menor gravidade. Muito bom, muito bom. Você trata diferente homem e mulher? Não, eu não trato diferente, e aí você hoje até chamou a atenção da questão da digoxina, que é emblemático para a gente, Albuquerque que está por aqui também deve lembrar bem que isso é um dos estudos que a gente sempre repete, mas você chama atenção que normalmente, ou muitas vezes a gente pega aquela senhora pequenininha, apesar disso estar mudando, né? Nossa população está se tornando de sobrepeso e de obesidade, mas a gente muitas vezes pega aquela paciente pequenininha ali e aí vai sendo contaminada, às vezes até por esses estudos míticos que nortearam por tantos anos nossa mente, mas eu também não costumo tratar. Algumas vezes até eu penso em alguns análises de subgrupo que a gente acaba sendo contaminada ao vê-los, mas não existe essa diferença. Silvia, eu vou ser sincera com você, vem logo o 09 na minha cabeça quando eu uso de digoxina em mulher, eu acho que é todos nós, né? A gente se contaminou com esse dado, né? Foi, isso, exatamente. Isso foi algo muito forte. Quando vem um estudo e ele faz história, não é fácil, não é fácil. Talvez até para quem nunca tenha ouvido falar, fique mais fácil do que para a gente que ouviu, né? Isso é bem interessante. E aí nós podemos seguir com a opinião da colega também da FA, né? Que os dados da FA também estão aí mostrando algumas características próprias. E vamos querer ouvi-la também. A gente pede para ela entrar e falar com mais propriedade essas orientações do uso do anticoagulante, os novos anticoagulantes e as dificuldades da compra, que não é um acesso tão fácil. Pois é, Silvia, realmente depois dessa revisão que eu fiz, esses dados chamaram realmente a atenção, né, de que de fato a análise do risco residual, realmente os DOACs parecem favorecer o sexo feminino, né, em relação ao sexo masculino. E em relação à minha prática clínica, realmente acho que todos nós, né, a gente, de fato, a não inferioridade que foi observada em todos os estudos pivotais, né, com os não antagonistas da vitamina K, faz com que ele seja uma unanimidade na nossa prática. Entretanto, a gente tem um grupo grande de pacientes que tem essa dificuldade de acesso. Eu não trabalho tanto aqui com o SUS ainda, eu até trabalho no hospital universitário, mas eu não trabalho em ambulatório lá ainda. Então, assim, eu termino assim, os meus pacientes eu termino envolvendo e realmente direcionando eles para os não antagonistas da vitamina K, ok? Esses novas, não sei se vocês estão, eu estou tendo acesso agora a várias marcas de rivaroxabana, né, com valores realmente, ainda são caros, porém, muito mais baratos do que os fármacos de referência, né? Menos caros, né? Menos caros. Menos caros, né? Eles têm 50% do valor, aproximadamente, e com várias propostas aí da indústria farmacêutica nas farmácias, você compra 3 caixas, sendo que a terceira seria uma caixa que você ganharia, né? Então, isso termina chamando a atenção dos pacientes. Os pacientes muitas vezes já vêm no consultório dizendo: olha, doutora, é o seguinte, me falaram que essa medicação, ela é semelhante à que você me passou, e que ela custa R$130, então já é o valor do outro medicamento que eu tomo, né? Infelizmente, o nosso paciente não toma só o anticoagulante, ele toma um combo. Sim.
E aí, de fato, assim, eu tenho prescrito, em alguns casos, eu ainda não estou completamente confiante de trocar em todas as pessoas com uma renda menos considerável, mas eu tenho feito isso na minha prática clínica, porque eu acho que é a tendência, assim, que na situação econômica em que vivemos, a maioria dos pacientes realmente vai precisar dessa troca. Eu também acho preocupante. Isso, é preocupante, especialmente a gente aqui, norte e nordestino, usando. A gente precisa muita segurança desses dados e, de uma forma ou de outra, a gente pode estar envolvido, né, nesses resultados, mas vale a pena ser um alerta, vale a pena a gente continuar e você prosseguir nessa linha para nos orientar quanto a esse dado, né? Porque realmente é algo de muito duro, e aí temos que sempre ficar jogando o que é possível de ser comprado, né? Diante de nossa cesta básica, diante do nosso salário mínimo. Então, a gente tem que ter muita força na ciência para ter essa propriedade, né? Essa propriedade. Eu acho que nós estamos além do tempo, né? E, hein, Silvia? Presidente? Não, deixa eu fazer duas observações que eu achei interessante na apresentação. Claro, e aí você já pode ir encerrando, porque... Tá bom. Então, primeiro, Cláudio, você apresentou lá que a multiparidade aumentava a chance de risco para a fibrilação atrial, né? É um dado interessante, claro que a gente não vai ter esse número, mas eu me recordo que até algum tempo atrás, a multiparidade, especialmente nas regiões menos desenvolvidas do Norte e Nordeste, esse era um fato comum, das mulheres terem 8, 10, 12 filhos, né? Ou porque a gente não se atentava para esse detalhe, mas eu não me recordo de algum momento a gente ter percebido isso de uma forma muito clara, que a multiparidade levava à fibrilação atrial. Foi uma coisa que me chamou a atenção na sua apresentação. E o outro dado, Cláudio, de respeito ao álcool, né? Eu percebo que as mulheres jovens, elas têm bebido cada vez mais, né? Se iniciam a bebida cada vez mais cedo e bebem tanto quanto os homens. Isso você tem observado, se já se reflete de alguma maneira no aumento da incidência de FA em mulheres jovens? Pois é, a fibrilação atrial em mulheres e mulheres jovens, né, eu considero assim, e jovens eu considero, né, até 65 anos é jovem para mim, a incidência é muito baixa, né, então eu não tenho, na prática clínica, assim, eu não tenho visto a maior incidência, também não sei, eu trabalho com eletrofisiologia faz 10 anos, né, a grande maioria dos meus pacientes tem mais de 60 anos, então eu consigo contar, eu acho, nos pacientes que a gente fez ablação que tinham menos de 40, de 30 anos. Então, acho que é uma população pequena ainda. Eu não tenho esse dado na prática, assim, de mulheres jovens tendo mais fibrilação atrial. Realmente, de fato, são quando tem fibrilação atrial. Acho que o meu rapazinho mais novo, meu paciente mais novo com fibrilação atrial, que a gente submeteu a ablação, tinha 15 anos, a gente submeteu a ablação com 18. E era do sexo masculino, então não tenho esse dado de mulheres ainda. Pelo menos eu não tenho essa experiência ainda. Quem sabe no futuro teremos. Talvez no ambiente da emergência, né, quem trabalha em emergência talvez pudesse ter uma ideia mais clara sobre isso, eventualmente uma FA aguda, né, finais de semana, ou geralmente é mais comum isso, né? Talvez seja um ponto que possa... em emergência há muito tempo. Realmente, de fato, as mulheres idosas, as mulheres que chegavam com fibrilação atrial, normalmente ela é aquele perfil, obeso, acima de 65 anos, hipertensa, dificilmente, realmente o jovem homem é que chega com mais fibrilação atrial, né, depois daquele final de semana regado a álcool, era bem mais comum, de fato. Eu te falei, Cláudio, porque não tem sido incomum, claro, é bem mais comum, a faixa etária mais elevada, mas eu já tenho tido no consultório, eventualmente, mulheres jovens, não só após abuso de álcool, mas também, às vezes, após um intenso esforço físico, né? Então, mulheres que fazem academia quase que diariamente ou diariamente, às vezes relatam início da FA após um esforço mais intenso. Então, acho que talvez no futuro essa mudança da epidemiologia da FA pode acontecer, né? E uma pergunta para a Márcia, apesar dela falar não da diferença, Márcia,
Mas o Paragon, Márcia, é claro que foi um estudo negativo, é claro que aqueles pós-hoc são todos enviesados, né? Mas é um fato, sim, que a fração de ejeção, talvez em torno de 57, né, discriminou talvez algum benefício na mulher entre o homem. Você usaria esse ponto de corte para usar entre homem e mulher ou não? Para a pressão preservada, não. Não? Eu não considero o Paragon como resultado positivo. Uhum. Eu acho que a gente tem para a fração de ejeção preservada hoje, são os SGLT2, que eu acho que deve fazer a base da prescrição de todos nós, né? Essa diferença, essa distinção relacionada, primeiro que eu teria que fazer especificamente um estudo que eu não posso ter, como a grande maioria de nós pontua, no resultado de um estudo que foi negativo, ter uma conclusão positiva. É o que a gente chama, que os estaticistas chamam de phishing. Eu estou tentando encontrar alguma coisa que levou um resultado positivo numa frente total que foi negativa, e essa, na minha concepção, é uma forma inadequada da gente avaliar um estudo. Eu acho que o resultado do estudo geral ele foi negativo, e a gente não deve usar dessas análises de subgrupo para modificar o nosso raciocínio relacionado ao cômputo geral do estudo. A análise de subgrupo em um estudo positivo é para eu tentar enxergar se tem, dentre daqueles pré-especificados, alguém que faça alguma diferença, que tenha alguma interação. Mas, como eu mencionei, a gente não vê isso. É difícil a gente encontrar isso na literatura, é difícil a gente encontrar o fenômeno de interação, um efeito modificador em uma terapia. E todas as vezes que a gente encontra isso, tem uma sugestão, e que a gente faz um estudo para isso, o resultado é negativo, até o momento. Pode ser que a gente mude a ideia, mas eu continuo considerando de que ainda a gente tem um caminho a trilhar ainda relacionado a isso. Agora, eu concordo com o que está sendo pontuado atualmente, de frações de ejeção diferentes relacionadas ao sexo, de homens e de mulheres, justamente, talvez pelo tamanho da mulher, tamanho do homem, talvez há alguma área que a gente precisa rever de uma forma mais detalhada, e aí entre os 55 e 60, como uma fração de ejeção normal, mas é só uma hipótese que a gente precisa ser mais trabalhado, talvez mereça a pena uma sessão aí só disso. Com certeza. Como diria a Sanalha, há mais mistérios entre o céu e a terra do que do Paragon, né, e a fração de ejeção, né? Esse é um tema competitivo. Cláudio, eu passo a palavra para você. Ok. Estamos encerrando agora, né, Albuquerque? Você tem espaço para um questionamento? Eu acho que foi uma noite prazerosa, de grande aprendizado. Apenas fazer um comentário sobre a análise de uso de anticoagulante oral direto, trazer um benefício maior na mulher, para que a gente não passe uma informação oposta, que no homem funciona pior. É um aspecto que a gente precisa estar atento. Eu não estou dizendo que você fez isso, Cláudia, você está atento a isso, e eu queria agradecer a cada um de vocês que, de uma forma brilhante, contribuiu para a formação e o aprendizado de um grupo de médicos que participaram desse nosso encontro, desse nosso seminário, a todos nós aqui presentes, parabenizar o Albuquerque pela liderança no Nordeste, que tem sido, assim, um entusiasta na promoção de eventos. Teremos outros webinários já em curso, sendo planejados, no sentido de que a promoção da educação continuada possa construir um ambiente melhor para o médico cardiologista, o jovem cardiologista, o cardiologista mais experiente, estar se reciclando, aprendendo, e com isso ser capaz de tratar melhor daqueles que são objetivo da nossa profissão com os nossos pacientes. Parabéns ao Albuquerque, doutora Cláudia, doutora Sanalha, doutora Márcia e Silvia, conduziram de forma brilhante, como não seria diferente, né, Albuquerque? A gente não esperava nada diferente. Parabéns, muito obrigado a vocês por tudo isso. Cláudio, eu queria só, para encerrar, então, agradecer a todas, dizer que foi um prazer imenso tê-las conosco, especialmente nesse dia alusivo aqui ao Dia Internacional da Mulher, né? E deixar que a Silvia faça, então, o final, né? Já que a Silvia é a nossa diretora da sociedade aqui presente, cabe a ela fechar, então, o evento, Silvia. Porque eu nem estava pensando em fechar, mas eu me satisfaço muito em a gente hoje já
com 30 anos de formada, está assistindo a brilhantes apresentações de mulheres na cardiologia. Nós, nessa faixa que temos aí por 30 anos, ainda somos minoria nos eventos, nos debates, nos estudos clínicos enquanto paciente e também enquanto lideranças, como foi bem mostrado. Então, apesar das novas gerações virem diferente, a gente não sabe se esses postos de liderança, quer seja por escolha, sejam ou não das mulheres, mas que sejam dadas oportunidades iguais. Eu acho que é isso que é ser igual, é dar oportunidade igual. Não é preciso que tenham números idênticos, porque as escolhas cabem a cada um e não existe diferença, né, Márcia? Na tecnologia tem diferença. Né, Márcia? Na tecnologia. Sim, eu garanto isso, mas hoje foi excepcionalmente ainda limitado. Eu tenho um filho que é meu assistente, mas eu optei por não chamá-lo. E aí transformei no celular para não piorar a situação, né? A gente dá uma perda do nosso equilíbrio, mas vamos seguir em frente, até porque realmente esses eventos Norte-Nordeste, acho que também tem muito a função de fazer com que a gente fique mais perto, que isso, para mim, além de mulheres, além de proclamar esses temas, é a gente ter uma interação muitas e muitas vezes maiores do que nós temos, né? A gente tem eu tenho muito mais contato, às vezes, com quem é do Sudeste, especialmente São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, inúmeras cidades que é quem está junto de mim. Então, eu acho que Albuquerque está super empenhado, Cláudio também, que eu tive o prazer de conhecer agora na sociedade, e eu acho que a gente tem muito a crescer enquanto região e precisamos disso, porque temos muito a contribuir. Pelo brilhantismo das apresentações, a gente vê isso. Então, não temos nada aquém. E assim encerramos, também tentando respeitar o horário do descanso de todas nós. Obrigada a todos. Boa noite, foi um prazer. Até a próxima, então. Tchau, gente.